E se uma Constituição fosse mais do que só um livro de leis? E se ela funcionasse como um escudo? Um escudo de verdade, para proteger o nosso ar, a nossa água, a nossa terra, para todo mundo. Pois é. No Brasil, isso não é só uma ideia bonita, não. É a lei mais importante do país. Vamos entender direitinho como esse escudo funciona. Tá aqui, o coração da coisa toda, direto do artigo 225 da Constituição de 1988. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Essa frase, uma única frase, já muda tudo. Ela tira a proteção ambiental do campo da política opcional e transforma numa promessa fundamental. E olha, é muito importante a gente entender isso aqui, tá? Não é uma sugestão, não é um seria bom se. Não. É um direito fundamental colocado ali, ó, no mesmo patamar do direito à vida. E a lógica é simples, mas super poderosa. Sem um ambiente saudável, como é que se tem uma vida saudável? Não tem como. É, portanto, uma garantia para todos. Ok, mas quando a lei fala em meio ambiente, do que exatamente ela está falando? O que ela está protegendo? A resposta, olha, é bem mais ampla e, sinceramente, mais fascinante do que a gente imagina. É aqui que a lei brasileira faz uma distinção bem inteligente. Natureza é aquilo que vem à nossa cabeça primeiro, né? Florestas, rios, os bichos. Mas o conceito de meio ambiente na Constituição vai muito além. Ele engloba o mundo natural, claro, mas também os espaços que a gente constrói e a cultura que a gente cria. Primeiro, claro, a gente tem o meio ambiente natural, é a base de tudo. Estamos falando daquele ecossistema que a gente conhece, dos elementos que sustentam o equilíbrio ecológico. É o alicerce da vida. Aí a lei avança e protege também o meio ambiente artificial. Pensa nas cidades, nos prédios, nos espaços urbanos onde a gente vive. O foco aqui é totalmente humano. É garantir a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar, nesses lugares que nós mesmos criamos. Isso nos leva a uma outra camada, o meio ambiente cultural. A proteção aqui se estende para a nossa herança, tanto a material quanto a imaterial, sabe? Monumentos, obras de arte, as tradições, tudo aquilo que forma a identidade de um povo está debaixo desse escudo constitucional. E, por fim, o meio ambiente do trabalho. A lei reconhece uma coisa óbvia, mas que às vezes passa batido. Os lugares onde as pessoas passam boa parte da vida precisam ser seguros e saudáveis. Ou seja, a proteção ambiental entra direto no escritório, na fábrica, onde quer que seja. Certo, o conceito é amplo, mas como é que o sistema legal faz para aplicar essa proteção toda na prática? Bom, ele não age no escuro. Ele opera com base num conjunto de princípios, quase como um manual de estratégias. Vamos dar uma olhada. Aqui estão eles, os pilares do direito ambiental no Brasil. Cada um desses nomes aí é uma ferramenta poderosa para garantir que o direito a um ambiente equilibrado seja real, e não só uma frase bonita no papel. Vamos mergulhar em alguns dos mais importantes. O princípio da prevenção é bem direto ao ponto. Se existe certeza científica de que algo vai causar um dano ambiental, a gente tem que agir para evitar. É a lógica pura e simples de não esperar o desastre acontecer quando a gente sabe que ele vem aí. Agora, aqui tem uma diferença sutil, mas que faz toda a diferença. O princípio da precaução entra em campo quando o cenário é de incerteza científica, ou seja, se uma atividade tem potencial para causar um dano grave, irreversível, mesmo que não exista uma prova definitiva, a precaução manda agir. Basicamente, na dúvida, a proteção do meio ambiente vem primeiro. Esse aqui tem uma lógica econômica bem forte. A ideia é trazer o custo ambiental para dentro da conta. Quem polui ou degrada um ambiente precisa arcar com os custos para consertar e para prevenir novos danos. A conta não pode ser simplesmente jogada para toda a sociedade pagar. E na mesma linha vem o princípio do usuário pagador. Ele parte da ideia de que usar recursos naturais, como a água, por exemplo, não é de graça. Ao se pagar pelo uso, cria-se um valor econômico para aquele recurso, e isso incentiva um consumo mais consciente, mais cuidadoso, a conservação. Tá, todos esses conceitos, todos esses princípios, eles se juntam debaixo de uma filosofia maior. Uma filosofia que tenta responder à pergunta talvez mais difícil do nosso tempo. Como é que a gente pode progredir sem destruir o nosso planeta? A resposta para essa pergunta tem um nome: desenvolvimento sustentável. E essa ideia não nasceu do dia para a noite, não. Ela foi sendo construída ao longo de décadas. Começou a tomar forma lá em Estocolmo, em 72, e foi consolidada, formalizada naquele relatório histórico, o Relatório Brundtland, de 1987. E essa aqui é a definição clássica, que virou um norte para o mundo todo. É tudo sobre equilíbrio. É sobre usar os recursos que a gente precisa hoje, sim, mas de um jeito que garanta que as gerações que vêm depois da gente também consigam suprir as necessidades delas.
E isso tudo nos leva ao conceito final, e talvez o mais profundo de toda essa arquitetura da Constituição. Porque a questão não é só proteger o ambiente para nós, aqui e agora. É sobre um compromisso com quem ainda nem chegou. É sobre o futuro. E aqui a gente cheira no princípio da equidade intergeracional. Isso está escrito com todas as letras no artigo 225. A lei nos impõe o dever de preservar o meio ambiente, não só para nós mesmos, mas também para as gerações futuras. É um verdadeiro pacto de solidariedade que atravessa o tempo. Então, o ponto central é esse. As ferramentas legais, a estrutura filosófica, tudo isso está aí. O Brasil tem um dos escudos constitucionais para a proteção ambiental mais fortes do mundo. A grande questão que fica, a questão que define a nossa era é como nós vamos usar esse escudo? Qual vai ser a nossa resposta a esse pacto com o futuro?